Há momentos em nossa vida em que sentimos um peso invisível, algo que parece maior do que nossas forças. E ainda que ninguém ao nosso redor consiga enxergar, dentro de nós travamos batalhas que não têm rosto, batalhas que não têm armas visíveis, batalhas que não podem ser vencidas apenas com a lógica ou com estratégias humanas. É exatamente nesses momentos que precisamos parar e perguntar a nós mesmos se aquilo que estamos enfrentando é apenas uma circunstância comum da vida, ou se, na verdade, estamos em meio a uma batalha espiritual. Porque existe uma diferença profunda entre enfrentar dificuldades normais, como todos enfrentam, e estar no centro de um confronto espiritual em que a nossa alma, a nossa fé e o nosso futuro em Deus estão sendo colocados à prova. Muitas vezes, quando acordamos já cansados sem explicação, quando sentimos um peso sobre os ombros que não conseguimos definir, quando pensamentos de desistência começam a se repetir dentro da mente, mesmo sem razão aparente, pode ser o sinal de que algo além do visível está tentando nos alcançar. A Bíblia nos mostra desde o início que não lutamos apenas contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que atuam nas regiões celestiais. E quando o inimigo não consegue nos parar de fora, ele tenta entrar dentro, semeando dúvidas, medos e sentimentos de derrota que nos fazem acreditar que estamos sozinhos, quando na verdade nunca estivemos sozinhos, porque o Senhor sempre esteve e sempre estará conosco. A batalha espiritual não se anuncia com trombetas. Ela não manda recado. Muitas vezes se esconde nas entrelinhas da nossa rotina. Aparece nas discussões pequenas que crescem e se transformam em muralhas dentro de casa. Surge na tentação sutil de abandonar a oração porque pensamos que não adianta. Se infiltra quando acreditamos que Deus se esqueceu de nós, quando, na verdade, é nesse silêncio que Ele mais trabalha. É nesse deserto que Ele mais nos molda. É exatamente nesse ambiente que o inimigo tenta nos fazer ceder, porque ele sabe que quando perseveramos mesmo sem ver nada, estamos construindo a vitória que em breve se tornará visível. Pense em quantas vezes você já sentiu que a sua mente estava sendo atacada, que pensamentos negativos vinham como flechas, e você lutava para manter a paz. Mas parecia que quanto mais orava, mais pesado ficava. Talvez até tenha pensado que isso é sinal de que Deus não está te ouvindo. Mas, na verdade, isso é um dos maiores sinais de que você está em batalha espiritual, porque o inimigo não desperdiça flechas em terrenos vazios. Ele só ataca aqueles que carregam uma promessa. Ele só investe contra aqueles que têm algo de Deus dentro de si. Se ele está investindo contra você, é porque há um chamado, há um propósito e há uma unção que o céu já liberou sobre a sua vida. E neste momento em que você está ouvindo esta mensagem, eu quero te lembrar que não é por acaso que você está aqui. Talvez você tenha buscado respostas. Talvez tenha procurado entender o que está acontecendo dentro de você. Talvez esteja cansado de lutar contra algo que não consegue explicar. Mas o Espírito Santo trouxe você até aqui para ouvir que a sua luta não é em vão, que você não enlouqueceu, que você não está exagerando, que você não está sozinho. Você está enfrentando uma batalha espiritual. E essa batalha só prova que o céu te escolheu, que Deus te separou e que há algo grande que vai nascer depois desse vale. É nesse ponto da nossa caminhada que eu quero abrir o meu coração com você. Porque quando pregamos e falamos da palavra, não falamos como quem já venceu tudo, mas como quem também luta. Como quem também já chorou noites sem sono, como quem já sentiu a pressão de vozes contrárias. Por isso, eu posso te dizer com sinceridade que a batalha espiritual não é sinal de derrota, ela é sinal de que você está no caminho certo. O inimigo jamais se levanta contra alguém que está parado. Ele só se levanta contra aqueles que estão avançando. E quanto mais ele se levanta, mais Deus se levanta por nós. E se até aqui essa mensagem está falando com você, se você sente no coração que de alguma forma ela está descrevendo a sua realidade, eu quero que você faça algo como um ato profético agora. Porque a palavra nos ensina que a fé também se expressa em atitudes. Então, eu quero que você curta este vídeo como sinal de que está recebendo essa palavra. Se inscreva no canal
para continuar caminhando conosco nessa jornada espiritual e escreva nos comentários a palavra vitória. Porque ao declarar essa palavra, você está em fé, rompendo no mundo espiritual e se posicionando diante de Deus, dizendo que crê que a sua batalha não terminará em derrota, mas em vitória. Agora, voltando à nossa reflexão, pense em como Jesus, antes de ser entregue, passou pela mais intensa batalha espiritual no Getsêmani, a ponto de suar gotas de sangue. Ali não era apenas um momento humano de dor. Era um confronto espiritual em que toda a salvação da humanidade estava em jogo. Ele mostrou para nós que não é pecado sentir angústia, não é pecado se sentir pesado, não é pecado chorar, porque até o Filho de Deus passou por isso. Mas ele também mostrou que a vitória está em se render à vontade do Pai e não às pressões da carne ou do inimigo. Essa é a lição que precisamos trazer para dentro do coração quando enfrentamos os nossos próprios Getsêmanes. A batalha espiritual não é apenas contra forças externas, ela é também contra nós mesmos, contra o nosso ego, contra os nossos desejos que nos afastam de Deus, contra a preguiça espiritual que nos impede de orar, contra a frieza que nos distancia da palavra. Muitas vezes, essa é a parte mais difícil, porque é mais fácil culpar o inimigo do que reconhecer que precisamos alinhar nossa vida com o Senhor. Mas quando entendemos isso, descobrimos que cada batalha é também uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de aprender a depender mais de Deus e menos das nossas próprias forças. E aqui, eu quero que você reflita. Quantas vezes você já se levantou mais forte depois de uma luta? Quantas vezes você descobriu dons que não sabia que tinha depois de passar pelo fogo? Quantas vezes a dor te aproximou mais de Deus do que os dias de festa? Porque é exatamente isso que a batalha espiritual faz. Ela não vem para destruir quem é de Deus. Ela vem para moldar, para purificar, para mostrar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando você percebe isso, a dor já não é apenas dor. Ela se transforma em instrumento, em testemunho, em poder. Se olharmos para a vida de Jó, veremos alguém que enfrentou talvez uma das maiores batalhas espirituais já registradas. Em um único dia, ele perdeu bens, filhos, saúde e amigos. Mesmo diante de tantas perdas, ele não amaldiçoou a Deus. Questionou, chorou, sentiu o peso do abandono humano, mas permaneceu. E essa perseverança mostrou que, mesmo quando o inimigo tenta arrancar tudo de nós, existe algo que ele nunca conseguirá tocar se estivermos firmes: a nossa fé. Da mesma forma, Paulo nos mostra que as cadeias não são suficientes para prender a voz de quem está cheio do Espírito Santo. Mesmo na prisão, ele cantava hinos e escrevia cartas que atravessaram séculos e continuam nos fortalecendo até hoje. Isso revela que a batalha espiritual pode tentar nos aprisionar no corpo, pode tentar limitar os nossos passos, mas jamais conseguirá calar alguém que decidiu permanecer em Cristo. E talvez você esteja passando por momentos em que se sente preso, não por correntes visíveis, mas por sentimentos de angústia, medo e incapacidade. Parece que cada passo que dá vem acompanhado de uma barreira que tenta te impedir de avançar. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que, assim como Paulo cantava na prisão e as correntes se quebraram quando o poder de Deus desceu, também sobre você virá uma libertação sobrenatural. Porque a batalha espiritual nunca termina em derrota para aqueles que confiam no Senhor. Por isso, não tema se hoje você sente que está em guerra. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fechou a boca dos leões, o Deus que sustentou Elias no deserto, o Deus que ressuscitou a filha de Jairo e levantou Lázaro da sepultura, é o mesmo que está contigo agora. Ele não falha, não se atrasa e não desiste dos seus filhos. E eu termino esta mensagem olhando para você e declarando que esta batalha que hoje dói será lembrada como a porta que te levou a um novo nível de fé e intimidade com Deus. Porque os desertos passam, mas a fidelidade de Deus permanece. Quando tudo isso acabar, você olhará para trás e verá que nunca esteve sozinho. Cada lágrima foi colhida, cada oração foi ouvida,
Cada madrugada de angústia foi transformada em vitória. Por isso, levante-se agora em espírito. Declare que a sua vida pertence ao Senhor. Declare que você é mais forte do que pensa, porque aquele que habita em você é infinitamente maior do que qualquer força contrária. Saia daqui cheio de fé, esperança e coragem, porque a batalha espiritual não define o seu fim. Ela anuncia o começo de uma nova estação sobre a sua vida. E em Cristo Jesus, você já é mais que vencedor.